música. Existem indivíduos que sentem tudo de forma excessivamente intensa. Eles atravessam a existência como janelas escancaradas numa tempestade. Cada rajada de sentimento irrompe e eles captam-na por completo. Uma melodia, um olhar, um timbre, um vazio. Tudo os afeta mais do que o normal. Eles ruminam uma palavra isolada durante dias, revivem música, diálogos na cabeça e questionam por que os demais parecem imunes enquanto eles afundam em ondas invisíveis. Ser excessivamente emotivo não constitui fraqueza. Trata-se de uma sensibilidade que capta o mundo não como ele é, mas como se sente. No entanto, é também fatigante, pois ao vivenciar emoções que não se dissipam com facilidade, tornam-se simultaneamente o criador e a ferida. A maioria considera as pessoas emotivas como frágeis, mas isso não é inteiramente correto. Não são débeis, são permeáveis. Absorvem em demasia, com rapidez e profundidade. Música, música, música. Os psicólogos designam isto como elevada reatividade emocional, a propensão do sistema nervoso a reagir de modo vigoroso a estímulos mesmo súbitos. Mas, para lá da biologia, é também uma estrutura psicológica, uma perspectiva da vida em que as emoções não são música visitas passageiras, mas residentes permanentes. Imagine assim: enquanto as mentes de alguns são como vidro, as mentes das pessoas emotivas assemelham-se à água. Cada ondulação conta, cada palavra gera ondas que tocam o música fundo. É por isso que as suas memórias doem por mais tempo e as alegrias perduram com maior profundidade. Não se limitam a recordar o ocorrido, recordam como se sentiu. Por vezes, invejam aqueles que se distanciam sem esforço, que se afastam sem o peito a apertar ou os pensamentos a girar em espiral. Mas a profundidade emocional não é maldição. É apenas um fardo pesado num mundo que valoriza a insensibilidade. Porque nos dias de hoje, o desapego aparenta força e a sensibilidade. Música parece vulnerabilidade. Mas e se a realidade for o inverso? E se aqueles que sentem em excesso forem precisamente os mais conectados à essência das coisas? E se as emoções não forem defeitos a controlar, mas uma inteligência noutra forma de expressão? A intensidade emocional frequentemente surge logo na infância, quando crianças chamam-lhes demasiado dramáticos, música ou excessivamente sensíveis. Choram com facilidade não por fraqueza, mas porque ainda não aprenderam a blindar-se. Com o tempo, o mundo ensina-lhes que sentir profundamente é inconveniente. Assim, começam a ocultá-lo. Música. Passam a sorrir quando se partem por dentro, a pedir desculpa pelas emoções, a fingir estar bem quando o corpo inteiro grita o oposto. E é aqui que a psicologia se torna intrigante. A repressão não apaga o sentimento, enterra-o vivo. Os afetos não expressos encontram vias alternativas para se manifestarem através de ansiedade, perfeccionismo, esgotamento ou até culpa por sentirem tanto. De acordo com estudos sobre regulação emocional, quem reprime as emoções enfrenta maior estresse fisiológico. As suas pulsações cardíacas mantêm-se aceleradas por mais tempo. Os seus cérebros permanecem vigilantes face a rejeições ou conflitos percebidos. Em resumo, o corpo torna-se o seu diário. Registra cada emoção que lhes mandaram calar. Mas há um paradoxo. As pessoas emotivas compreendem os outros melhor do que a si próprias. Música decifram rostos, entonações e humores com precisão aterradora. Detetam a hesitação sutil na voz de um amigo, a alteração no olhar de alguém. Percebem o desconforto antes de ser verbalizado. Isso chama-se sintonia emocional, uma empatia que roça da intuição. É uma habilidade de sobrevivência aperfeiçoada ao longo de anos a sentir tudo. Veja bem, a maioria pensa que a empatia é mera bondade. Mas para as pessoas emotivas, a empatia é instinto. É o seu mecanismo de autoproteção. Se puderem medir a temperatura emocional de todos, talvez evitem ser magoados de novo. Mas esse mesmo dom vira fardo. Porque quando se está programado para absorver emoções, também se capta a dor à volta. Começa-se a transportar sentimentos alheios, como um ruído emocional que nunca cessa. Às vezes, as pessoas emotivas confundem a intensidade afetiva com amor. Acham que o amor tem de doer um pouco ou que a paixão implica caos. Anseiam tanto pela ligação que tomam a turbulência emocional por profundidade. Mas, na verdade, o amor saudável não é avassalador, é constante. A tempestade parece familiar não por ser amor, mas porque reflete o seu mundo interior.
É por isso que muitas pessoas emotivas caem em ciclos de altos e baixos emocionais. Relações que eclodem como fogos de artifício e terminam em fumo. Enamoram-se depressa, confiam sem reservas e magoam-se profundamente. E quando tudo desmorona, música não perdem apenas uma pessoa. Perdem um fragmento de si que entregaram. Os psicólogos descrevem este padrão como fusão emocional, em que o sentido de si se entrelaça com as emoções do outro. É porque o desgosto para uma pessoa emotiva não é só tristeza, é música, desorientação. Sente-se como a perda de identidade, não só de afeto, mas não se limita ao amor. Manifesta-se em amizades, famílias, música, até carreiras. As pessoas emotivas tendem a exceder-se, a assumir as dores de todos, problemas, e chamam-lhe compaixão. Mas no fundo, por vezes é medo. Medo de parecerem frios, medo de ficarem de fora, medo de não serem suficientes. Por isso, continuam a dar até ficarem vazios e depois culpam-se por se sentirem esgotados. É curioso. Podem ser as pessoas mais atenciosas no espaço e, no entanto, são elas que tantas vezes se sentem invisíveis porque dedicam tanto tempo a compreender os outros que se esquecem de serem compreendidas. Existe também o fenômeno da contaminação emocional, quando os sentimentos se propagam como energia entre as pessoas. A ciência demonstra, música, que os neurônios espelho no cérebro nos levam a imitar os estados emocionais alheios. Para os indivíduos sensíveis, estes neurônios parecem mais ativos. É por isso que não toleram a tensão num ambiente ou se sentem exaustos após interações sociais. Música. São esponjas emocionais que absorvem não só os humores, mas as atmosferas inteiras. Então, como viver num mundo que te sobrecarrega de forma constante? Como salvaguardar a música tua empatia sem perderes a sensibilidade? Começa com limites. Limites emocionais que afirmam: posso preocupar-me contigo sem me tornar em ti. A maioria das pessoas sensíveis acha que limites implicam afastamento, mas na verdade representam equilíbrio. Música. É aprender que a compaixão não equivale à autodestruição, que pode segurar a mão de alguém sem carregar a sua tempestade. Há outra verdade essencial aqui. A intensidade emocional é também intensidade criativa. Muitos grandes artistas, escritores e pensadores eram seres profundamente sensíveis. A sua sensibilidade funcionava como uma antena, sintonizava-os com as frequências súbitas da existência humana. Não se limitavam a observar o mundo, sentiam-no até aos limites e transformavam esse sentir em arte. Essa é a força oculta, música das pessoas sensíveis. Elas convertem emoção em significado. Enquanto outros perseguem a lógica, elas buscam a verdade através do sentimento. Reparam na beleza e na dor, na sabedoria, música do coração partido, na clareza no caos. As suas emoções não são ruído, são mensagens, e essas mensagens frequentemente conduzem a perspectivas profundas sobre a própria humanidade. Mas é aqui que se complica. A inteligência emocional não garante estabilidade emocional. Podes estar profundamente consciente das emoções e ainda assim seres dominado por elas. A consciência é o primeiro passo, mas a regulação é a mestria. Música. E para as pessoas sensíveis, a regulação muitas vezes parece uma traição. Como se acalmar significasse minimizar a tua verdade. Mas não se trata de reprimir a emoção, trata-se de aprender a direcioná-la. Imagina as emoções como ondas, não estão destinadas a ser paradas, apenas surfadas. E a arte de surfar emoções chama-se autorregulação. Constrói-se através da atenção plena, da consciência, do ato silencioso de observar, em vez de reagir. É dizer: sinto isto com profundidade, mas escolho não me afogar nele. Na investigação psicológica, este equilíbrio é conhecido como regulação afetiva. Música. A capacidade de sentir plenamente sem seres inundado. Quem a domina não deixa de ser sensível. Música. Apenas deixa de ser consumido. Continua a sentir tudo, mas não permite que cada sensação o defina. E esse é o momento de viragem. Quando uma pessoa sensível percebe música que a profundidade não implica desordem, que a empatia não exige esgotamento, música que o amor não requer auto-perda, é aí que o seu dom se torna finalmente poder. Porque sob as lágrimas, o excesso de ruminação, a intensidade, existe música, uma inteligência profunda do coração. É o tipo de inteligência que sabe como estar com a dor, em vez de fugir dela. Música que sabe encontrar sentido nos instantes que a maioria ignora.
Mas para chegar música a esse ponto, tem de desaprender a culpa de sentir. Tem de parar de se desculpar pela sensibilidade, porque a sensibilidade não é um distúrbio. Música é um projeto. É o mecanismo pelo qual a alma percebe a vida. Assim, quando alguém diz, és demasiado emocional. Música. O que realmente quer dizer é que sentes mais do que eu consigo suportar. E talvez esteja tudo bem. Música. Talvez o mundo precise de quem chore ao pôr do sol e ria alto com as pequenas alegrias. Música. Talvez quem sinta demais seja quem impede a humanidade de se tornar insensível. Música são os alquimistas emocionais que transformam a dor em empatia, o desapontamento em sabedoria. Música, a intensidade em arte. E embora se sintam frequentemente incompreendidos, a sua sensibilidade é o que mantém o mundo humano. Porque num mundo obcecado pela eficiência, alguém tem de se lembrar do que significa ser tocado. Música. A verdade é que as pessoas sensíveis não apenas sentem as suas emoções, vivem-nas. Cada alegria transforma-se numa estação inteira, música, e cada decepção parece um inverno que chega cedo demais. Não vivenciam a tristeza como uma nuvem passageira, torna-se o clima em si, música. E é por isso que a cura emocional para elas não é sobre avançar, é sobre aprender a habitar as suas, música, tempestades, sem deixar que o trovão as assuste. Vê, quando sentes tudo em excesso, música, o mundo não passa apenas por ti. Deixa marcas. Momentos que os outros esquecem ficam gravados na tua memória. Música. Pequenos instantes para eles transformam-se em etapas decisivas para ti. Não te limitas a recordar as lembranças, revives-as com o mesmo pulsar do coração, o música mesmo fôlego, a mesma dor. É o sistema de memória emocional a operar ao longo do tempo. A amígdala e o hipocampo a reencenar sensações ao lado dos factos. Por isso as pessoas emotivas costumam dizer que parece que foi ontem, mesmo que tenham passado anos. Música. Mas por trás dessa vivacidade esconde-se algo profundo. A habilidade para a profundidade. Música. Elas compreendem a dor não só de forma racional, mas de maneira espiritual. Quando alguém chora à frente delas, não vêem apenas lágrimas. Música. Vem a narrativa por trás dessas lágrimas, e é por isso que as pessoas, inclusive desconhecidos, confiam nelas com frequência. Porque as pessoas emotivas transmitem segurança. A sua compaixão age como uma força gravitacional, atrai a dor em direção à cura. Música. Contudo, esse mesmo dom pode virar-se contra si próprio, como uma autolameação. Elas não carregam apenas as próprias emoções, mas também a responsabilidade pelo que os outros sentem. O silêncio de alguém torna-se culpa delas. A tristeza alheia vira um peso para elas, e o aspecto mais cruel é que elas acreditam estar a ajudar. Mas o que fazem, na verdade, é absorver, tentar resolver sentimentos que nunca lhes pertenceram. Música. É aqui que a maturidade emocional desponta. Aprender a distinguir entre empatia e imersão total. A empatia, música, afirma: sinto contigo. A imersão diz: sinto tanto por ti que me esqueci de mim. As pessoas emotivas precisam de compreender que a compaixão sem limites é um abandono de si mesmas. Música é nobre, sim, mas insustentável. Quando resgatas sempre os outros da sua dor, negas-lhes o crescimento que surge ao confrontá-la. E negas a ti próprio a tranquilidade que vem de largar o controlo. Podes amar alguém intensamente sem te perderes no caos deles. Isso não é distanciamento, é sabedoria. A psicologia ensina-nos que as emoções são dados, não ordens. Fornecem-nos pistas sobre o que necessitamos, o que nos importa e o que nos fere. Mas as pessoas emotivas frequentemente confundem esses dados com o destino. Se sentem rejeitadas, pensam que são indignas. Se sentem ansiosas, acreditam que algo terrível é real. Mas os sentimentos não são factos, são sinais. E os sinais podem ser mal interpretados quando passam por antigas músicas feridas. É por isso que as pessoas emotivas vivem muitas vezes em viagens emocionais no tempo. Um sentimento atual desperta uma memória antiga e, sem darem por isso, reagem a fantasmas. Um suspiro do parceiro recorda-lhes a desaprovação da infância. Bom, uma mensagem por ler parece abandono. A mente liga pontos que não estão ligados porque o sistema nervoso recorda o que a razão esqueceu. Os terapeutas chamam a isto raciocínio emocional.
quando as emoções viram provas, mas a cura surge ao aprenderes a observar as emoções sem lhes obedecer, dizer, sinto isto com força. Mas isso não o torna verdade. Essa breve pausa, esse instante de consciência, muda tudo, porque as emoções no fundo são apenas energia em movimento, estão destinadas a atravessar-te, não a definir-te. Quando as resistes, elas intensificam-se, quando as julgas, elas ocultam-se. Mas quando as deixas fluir sem receio, sem vergonha, música, elas cumprem o seu papel. E é aí que algo belo ocorre. A pessoa emotiva torna-se emocionalmente sábia. Música. Continua a sentir tudo, mas agora sabe como escutar as emoções sem ser guiada por elas. Aprende que a tristeza não é fraqueza, é um alerta para descanso. Que a raiva não é maldade, é um alarme de limites. Música. Que a culpa não é verdade, é uma lição. E uma vez que começam a decifrar as emoções, em vez de se afogarem nelas, música tornam-se especialistas na empatia, não vítimas dela. Mas sejamos francos, exige música coragem viver assim, porque o mundo frequentemente diz às pessoas emotivas para se endurecerem, para desenvolverem uma pele mais grossa, música para deixarem de levar as coisas para o pessoal. Mas as pessoas emotivas não sem música precisam de pele mais grossa, precisam de uma base mais sólida. Há uma diferença. Pele grossa entorpece-te. Uma base sólida fortalece-te. Ter base sólida significa aprender a manter-te ligado a ti mesmo, mesmo quando as emoções sobem de tom. Significa seres a calma no meio da tua própria tempestade. Música. Há algo pouco mencionado. As pessoas emotivas possuem frequentemente uma intuição notável. Detetam subtilezas que os outros ignoram. Uma variação no tom, uma hesitação, um padrão na energia. A ciência confirma isto. De acordo com estudos sobre inteligência emocional, indivíduos com alta sensibilidade emocional exibem maior ativação na ínsula, a região do cérebro ligada a autoconhecimento e música à empatia. Isso não é magia, é biologia afinada na percepção. Essa intuição é simplesmente consciência multiplicada pela sensibilidade. Mas a intuição sem autoconfiança pode virar ansiedade. Música. Quando sentes demasiado, mas não confias nos teus sentimentos, cada intuição transforma-se em medo. Música. Assim, parte do crescimento emocional. O crescimento emocional surge quando aprendes a seguir a tua intuição e a discernir quando são as feridas a falar em vez dela. Muitos indivíduos sensíveis debatem-se com a autocrítica implacável, revivem os erros sem descanso. Dizem frases como, não devia a música ter dito aquilo, ou, devo tê-los magoado. A sua empatia vira-se para dentro, transformando-se numa vigilância impiedosa. Música. Mas o perfeccionismo não passa de medo disfarçado de domínio. É a convicção de que, se tudo for feito na perfeição, ninguém os abandonará, ninguém sofrerá e nenhuma sensação se tornará insuportável. Música. No entanto, isso não é viver, é encenar a segurança, e as pessoas emotivas merecem mais do que uma encenação, merecem tranquilidade. Então, como a alcançam? Música. A paz para os emotivos inicia-se ao deixarem de combater os sentimentos e começarem a extrair lições deles. Música é ao compreenderem que as emoções não são falhas a corrigir, são sinais a interpretar. Não podes deixar de ser sensível, tal como não podes impedir-te de respirar fundo, mas podes aprender a atravessar as emoções sem te afogares nelas. O desenvolvimento emocional ocorre frequentemente em instantes simples e discretos, não em epifanias grandiosas. É optar por não dissecar uma mensagem de texto, é resolver não perseguir respostas de quem não as oferece. Música é permanecer no desconforto sem o converter numa narrativa. Pequenos gestos de controle emocional vão construindo aos poucos uma solidez interior inabalável. E quando as pessoas emotivas chegam a esse ponto, tornam-se das almas mais equilibradas que podes encontrar. Porque, depois de sobreviveres aos teus próprios sentimentos, deixas de os recear, deixas de fugir à intensidade e começas a usá-la como energia. Paixão, imaginação, empatia, música, tudo isso passa a ser uma projeção da tua profundidade afetiva. Percebes que as emoções nunca foram o adversário. Foram sempre o farol. Música. Falemos de novo sobre o amor,
pois para os emotivos, o amor é o seu refúgio mais suave e o seu pilar mais firme. Amam como se fosse a sua missão, entregam-se por completo, às vezes cedo demais, às vezes em excesso. Mas quando aprendem a amar com equilíbrio, não para colmatar vazios, mas para partilhar a sua abundância, as relações mudam de figura. Música. Já não se deixam seduzir pela fúria, procuram harmonia, deixam de questionar música quem ficará e começam a indagar quem traz serenidade. Nessa viragem, descobrem que o amor certo não esgota as emoções. Música aperfeiçoa-as, ensina-te a senti-las com segurança, não te pede para seres menos emotivo. Música apenas acolhe as tuas emoções com delicadeza, e talvez essa seja a tua intimidade mais autêntica. Quando o teu universo afetivo é compreendido, música não criticado. A psicologia das pessoas excessivamente emotivas não se resume à fragilidade, é uma questão de vibração. Música. Vivem sintonizados em frequências elevadas de vivência, percebem o mundo em alta resolução. Música. As cores são mais vibrantes, a dor é mais cortante, o silêncio é mais ensurdecedor. Música. E embora essa sensibilidade possa tornar a existência pesada, também a torna intensa. Vivem onde a maioria só passa de visita. Música, na confluência do coração e da razão. Mas a sensibilidade emocional não é uma condenação, música vitalícia ao sofrimento. É matéria-prima que, moldada pela consciência, se converte música em sabedoria. O objetivo não é sentir menos, é sentir de forma certa. Nem toda a emoção merece idêntica resposta, mas cada uma merece ser notada. Quando tratas as emoções como alertas, não como sentenças. Música. Começas a guiar-te a ti mesmo em vez de seres guiado. Há algo profundamente humano em ser emotivo. Lembra-nos que estamos vivos, que música nos importamos, que estamos ligados. O mundo pode enaltecer a lógica, mas é a emoção que dá sentido à lógica. A emoção é o pulsar de toda a escolha, todo o sonho, todo o gesto de afeto. Sem emoção, a inteligência carece de rumo. Talvez ser demasiado emotivo não seja o defeito. Talvez o defeito seja um mundo que esqueceu como sentir. Talvez as pessoas emotivas não estejam danificadas. São lembretes. Lembretes de que ser humano nunca foi suposto ser ordenado ou música distante. Foi suposto ser sentido por inteiro, em profundidade, com coragem. E se és uma dessas pessoas que sente em demasia, que ama em demasia, que reflete em demasia, música que chora com facilidade, sabe disto. Não és fraco. Estás vivo em alta definição. As tuas emoções não são defeitos a ocultar. São prova de que a tua alma permanece íntegra. Porque no instante em que deixas de sentir, deixas de viver de verdade. Sente, então. Sente profundamente, mas com discernimento. Deixa as emoções fluírem através de ti como ondas, não como barreiras. Deixa a música que te instruam, mas não que te aprisionem. E quando alguém te disser que és demasiado emotivo, música sorri. Porque o que eles realmente querem dizer é que ainda estás desperto num mundo meio adormecido. O mundo música não precisa de menos pessoas emotivas, precisa de mais corações dispostos a permanecer abertos quando tudo os incita a fechar-se. Música precisa de mais compaixão, mais suavidade, mais indivíduos capazes de vislumbrar a dor por trás da máscara e a beleza por trás do tumulto. Precisa de pessoas como tu, música, porque a emoção, quando bem compreendida em vez de abafada, transforma-se em claridade. Uma claridade que não ofusca, que ilumina, que confere à existência um tom autêntico, intenso e pleno de significado. E talvez resida aí o cerne da questão. Music não se resume a fugir à força dos afetos, mas a alcançar tranquilidade no seu âmago. Existir não significa apagar os sentimentos, mas sim dominá-los. Por isso, segue a sentir, a preocupar-te, a deixares-te tocar pelos crepúsculos, pelas melodias e música pelas narrativas. Não és desmedido para este mundo. Ele costuma ser apenas demasiado raso para te acolher. No entanto, music à profundidade atrai sempre a profundidade. E ao encontrares quem sente da mesma forma que tu, vais a perceber-te de algo verdadeiramente especial. Music são os que sentem em excessos que tornam a vida digna de ser vivida na totalidade.